bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Juan Gandra. Eu sou o Rodrigo. Você está na trincheira, então se prepare pra guerra. Não precisa nem botar a trilha não, Vitor. O Rodrigo já fez aqui. Então, pessoal, a gente tá começando um quadro novo hoje, beleza? A gente vai pegar alguns filmes, algumas séries, alguns clássicos do cinema e a gente vai fazer um paralelo com o Evangelho, com esses filmes aí. Isso, Tanto filmes assim atuais, assim, que tá bombando na Netflix, e tanto já os antigos. E o bacana, assim, de filme, né, cara, que todo mundo assiste filme. Todo mundo assiste. Todo mundo assiste série, dá pra atingir, né? Até quem não é crente. Por exemplo, esse podcast aqui pode atingir pessoas que não são cristãs, porque a gente primeiramente vai estar comentando sobre um filme. Sim. Um filme bacana assim que a gente assistiu. E filme é bacana porque não tem aquela separação, né? De filme gospel ou filme secular. Todo mundo assiste tudo. Todo mundo assiste tudo, né? Diferente com música. Música o pessoal já, né? Já tem uma separaçãozinha. Eu não entendo muito disso até hoje, né? Porque a pessoa faz a separação. Mas filme, o importante é isso. Filme todo mundo assiste. Filme, ninguém critica se o filme, ou se a escultura, ou se a pintura foi feita por um cristão ou não. A música já é diferente. Mas vamos pro que interessa. A gente vai tentar tirar alguns ensinamentos aí dessas paradas aí que a gente tá assistindo, de alguns filmes e séries, né? E a gente vai começar com The Old Guard. É um filme que tem na Netflix, né? A classificação dele é 16 anos. Então, se você tem menos de 16, não assiste. Interessante que a gente estava conversando antes sobre isso. E todo filme ele passa uma cosmovisão. Ele passa uma visão de mundo do autor, ele passa uma visão de mundo de cultura. Mesmo que seja assim um filme dos Vingadores, né? Tu não tá só assistindo dois heróis ali brigando um, lutando um com o outro. Ali tem uma mensagem ali que o filme quer passar pra você. Sim, sim. E nesse filme do The Old Guard, ele trata uma ideia de imortalidade, né? De algumas pessoas que receberam uma espécie de dom, né? De regeneração do corpo, uma imortalidade. O filme é um grupo, né? De guerreiros, né? Soldados. Sim, soldados antigos, né? Alguns antigos, né, e outros novos. Que são imortais, né? E eles são milenares, né? Já existem já há mais de 1000 anos. E eles são meio que mercenários. O pessoal paga pra eles fazerem determinadas missões e tal. E tem uma galera que tá atrás desse gene, né? Desse dom que eles têm. Isso, eles estão querendo ter também esse tipo de imortalidade, que é um desejo do ser humano desde sempre, né? Isso, o filme assim começa com 4 guerreiros, né? Sim. E desperta um quinto, né? E o filme é eles indo atrás desse quinto que desperta essa imortalidade. Sim, em contrapartida, do meio do filme mais pra frente aparece alerta de spoiler aí, né? Tem que até deixar claro isso. Acho que não tem como a gente gravar um podcast sem... mas já fica aí, hein? Alerta de spoiler. Esse podcast inteiro vai ter spoiler. Se você não assistiu o filme, vai lá e assiste primeiro e depois vem curtir o podcast aqui, mas... Se você assistiu, então já continua. Já fica, mas aí vai ter spoiler pra caramba aí, hein? Então vamos lá. Primeiro que, assim, da metade do filme pra frente... Foi que é isso? Vai começar da segunda metade? Começa... Não, aparece... Eu tô contando o contexto geral, assim, do filme. Você falou do início, né, que é a questão dos guerreiros aí imortais, então que recebem uma imortalidade. Aparece uma quinta, né? Guerreiros são soldados, né? O pessoal guerreiro pensa que é bagulho medieval, tá com espada guerreiros e tal. que eu falo de guerra, né? Isso, de guerra. E aí, do meio do filme pra frente, aparece um cara interessado nisso. Um cara parece que é da indústria de farmácia, se eu não me engano. Um farmacêutico, né? Que tá querendo esse gene deles, né? Essa mutação que eles têm, né? Pra poder vender. Isso. Né? O cara é capitalista. E eles fogem sempre dessa galera aí que tá em busca... Isso, uma coisa que a gente esqueceu de falar, que são os soldados, eles são foragidos, né? Eles são... Fugitivos. Fugitivos. Exato. Sempre se escondendo. E aí é interessante que... Eu sempre falo essa frase, né? É interessante que... Porque tudo que eu vou falar eu acho que é interessante mesmo. Nossa. É que se não fosse interessante eu nem ia falar, pô. Mas o maneiro, cara, é que essa menina que é a Niall, né? A menina que é a quinta, né? Que desperta, né, o bagulho. Ela começa a encontrar dificuldades no início da caminhada dela como imortal, né? As amigas dela começam a se afastar dela. Porque... Começa a criticar. Pô, peraí, cadê tua cicatriz? A vida toda sempre sendo mortal, né? No caso, essa menina aí, ela sofreu um corte profundo no pescoço. Sim. Corte de morte, vou botar um corte de morte. Corte de morte, já tava certa já. E o negócio regenerou. Aí, antes do pessoal começar a fazer pergunta, né? Analisar e tal, ela já foi resgatada pelo grupo, né? Dos soldados mortais. Andy, que é a protagonista do filme. E a Andy, ela fala isso, né? Por que é tão difícil no começo? Ela fala que ela tem uma frase dela que eu acho muito maneira, que a gente pode fazer um paralelo com a vida cristã, né? Por que no começo da nossa fé cristã a gente encontra tanta dificuldade? Talvez seja essa mudança de
imortalidade pra imortalidade, que a gente talvez não esteja acostumado. Uma vida antiga vai encarando uma vida nova que é totalmente diferente. Totalmente diferente. A forma de enxergar tudo é tudo diferente. A forma que você enxerga as pequenas coisas passam a ser diferentes. E quando a Andy, que é já a guerreira mais experiente, né, a protagonista do filme, vai resgatar a Nile, essa Nile é um pouco teimosa, né? Ela briga, né? Sim. Chega a brigar com a Andy e tal. E é a gente, né, na vida cristã, a gente erra, a gente peca no comecinho, a gente vai pecando em erros bobos. Sim. E a gente vai crescendo assim na maturidade. Porque é uma vida que a gente não vivia. A Neil, pô, ela sempre foi mortal, né? E agora esse lance de mortalidade pra ela é totalmente novo. Do nada veio um pessoal, resgata ela e tal, traz ela pra um novo clube, um novo, sei lá, clã, né? Um novo clã. E ela estranha, pô, cara, que negócio é esse? Aí tem brigazinha entre as duas e tal, mas ela vai aprendendo, né? Vai se acostumando. E ela tem uma parada também que ela tem uma preocupação com a família dela, né? A partir daquele momento, quem passa a ser a família dela, no geral, é esse novo grupo, cara. Porque é um pessoal que é fugitivo, né? Pô, o pessoal ia descobrir que essa menina ia ser imortal, ia querer sequestrar ela, capturar ela, o pessoal já resgata matar ela de qualquer forma. E resgata ela antes disso acontecer. E é maneiro que essa imortalidade não é uma imortalidade eterna, né? Que é... que a gente vive no cristianismo, né? A gente que decidiu viver a fé em Cristo, a gente é garantido de que viveremos eternamente, né? Ou seja, nós já vivemos a eternidade. E nesse filme aí, quando eles começam a viver essa eternidade, essa imortalidade, nem a eternidade, é uma imortalidade temporária, né? Chega no momento que essa regeneração que eles têm deixa de existir, né? Eles começam a ficar mais fracos. É uma regeneração tipo o Wolverine mesmo. Quem já assistiu X-Men, o Wolverine ele sofre um corte, na hora ele se cura. É tipo isso, o filme. E, cara, uma parada maneira que eu também me liguei é o contraste. A Andy, que é a protagonista, pô, aquela guerreira que já tá desde 1000 anos matando, não sei o que. Tem até uma frase do filme que o pessoal fala, como é que ele fala lá? Depois de uma chacina que essa Andy faz, as cenas de luta são maneiras pra caramba. A mulher pergunta, pô, ela fez isso aqui tudo, matou uns 20 soldados fortemente armados. Aí o que ele fala? Ele fala assim, ela esqueceu mais formas de matar do que jamais algum exército poderia aprender. Uma parada pensa, assim. Mané. Ela já tá há tanto tempo nessa guerra, é tão experiente, que os exércitos não vão nem aprender tudo aquilo que ela já até esqueceu. Ela é uma guerreira já desde 1000 anos, pô. E a outra, a novata, né? Tipo, ela também é uma mulher de guerra. Ela é fuzileira naval. Sim. Mas ela, assim, não se dá muito bem com a chacina, né? Com esse lance de você matar pessoas, de assassinar pessoas, né? Ela é um pouco mais ética, né? Podemos dizer assim. Um pouco mais ética. Ela tem uma fala muito interessante que ela falou, que é o seguinte. Pô, eu sou fuzileira naval. Eu fui treinado. Pô, o cara que me matou, eu dei 2 tiros nele, eu matei ele. Mas a gente foi treinado pra resolver essas questões assim rápida, corriqueira. Mas agora, vivenciar isso já é diferente, pô. Eu vivenciar a morte, aí ela até se acovarda, né? No momento lá da luta final, da batalha final, ela mete o pé. Sim. Porque ela não tá acostumada com esse estilo de vida assim, de matança. Tem aquele pontinho de ética. Sim. Já a outra não, a outra já tá... tá mais calejada. Já tá mais calejada com esse negócio assim de assassinato. E é maneiro que tem uma parte que essa Nile começa a questionar algumas coisas deles, né? Falando que ela tem alguns sonhos, né? Com a mulher que tá se afogando e tal. Aí, na verdade, essa é um soldado antigo, né? Uma mulher, a Queen. É uma das guerreiras também que é da turma, da turma da... É turma dos imortais. Da Andy, também, é da mesma época, que elas eram melhores amigas, né? E aí, elas foram capturadas naquela época de caça às bruxas, né? Isso. E aí, eles não conseguiam matar nenhuma das duas. E o fato de que eles não conseguiram matar só confirmou o que eles achavam, né? Que eles eram bruxas realmente. Achavam que eles eram bruxas. Que eram endemoniados, sei lá. E aí, pô, a gente consegue perceber a dor da Andy ao lembrar da perda de uma amiga, da perda de um soldado, assim. E ela fala, pô, mas por que você fica tão triste se culpando disso? Aí ela fala, porque eu perdi um soldado. E a mesma dor que ela sentiu quando perdeu um soldado, a gente como cristão tinha que sentir, mano. Quando a gente perde algum amigo na fé, tá ligado? Na fé, isso é. Pô, isso tinha que causar dor na gente. E não ser uma coisa, é assim mesmo, desviou, daqui a pouco volta. Não, mano, isso tinha que causar... Uma coisa natural, né? Tinha que causar uma dor na gente, cara. Tinha que causar uma dor e um constrangimento na gente, igual ela fica mal quando... Ela se sente até culpada, né? Pô. E uma parada também sinistra é a forma com que essa Queen, essa amiga da Andy, ela é torturada, né? Ela é colocada... É um bagulho pesado, hein? É pesado. Ela coloca ela numa urna, né? Uma urna de metal e joga no fundo do mar. Ela fica afogando e acordando. Afogando e acordando. Isso durante uns 500 anos, né? Sei lá, mas é mó tempão, mano.
Porque, tipo, aquele período medieval, né? Isso uns 500 anos. Esse Então, ciclo aí é uma tortura, pô. Não, isso tipifica o inferno, né, mano? Também. O pessoal ali não morre, mas também não sai dali. O pessoal tá lá dentro de uma caixa de metal no fundo do mar e não sai dali. Loucura. É o tormento eterno, né, cara? É um tormento eterno. A gente pode comparar isso com o inferno, pô. Tipo, o inferno vai ter morte, né? Vai ser tipo assim, a tortura mesmo. A pessoa não vai querer implorar, tipo assim, acaba logo com isso. E, mano, não vai conseguir. Fim, não vai conseguir. Doideira, hein? Vai ser um tormento. E, pô, eu achei que a cena do filme expressou muito bem isso, mano. Expressou. Trouxe uma angústia sinistra, velho. Trouxe uma angústia sinistra. Uma parada assim maneira do filme também. Você até citou, né? O cara querendo buscar a imortalidade. Vamos voltar ao farmacêutico. Sim, Os caras querendo capturar os guerreiros imortais pra poder examinar o corpo dele e ver se eles conseguem fazer esse higiene, né? Tira a amostra de pele, de sangue e tal. Pra poder pegar esse negócio do DNA deles pra poder replicar. Sim. E, cara, eu lembrei na hora um versículo lá em Eclesiastes. Eclesiastes 3:11. Eclesiastes 3:11 diz o seguinte: ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem a eternidade. Ou seja, Deus pôs no coração do homem a eternidade. Esse anseio de você querer viver pra sempre. Esse anseio de você ter uma vida após a morte. Ou de você não morrer. Tá ligado? A gente pode pensar, por exemplo, o marxismo, o comunismo. A ideia de você querer criar uma sociedade onde não vai ter desigualdade. Desigualdade é ruim, é um efeito do pecado, mas é o mundo que a gente vive, infelizmente. E o marxismo, né, o comunismo, é você querer acabar isso na força. E você reflete no anseio do homem de viver um mundo perfeito. De viver um mundo onde não vai ter morte. Uma igualdade. Onde todo mundo é igual. Onde todo mundo vai ser feliz. Onde não vai ter sofrimento. Só que a gente sabe que nesse mundo não vai ter. A igreja, ela meio que já dá um spoiler disso, né? Na igreja, pelo menos no contexto bíblico, né, falando, a igreja, o corpo de Cristo em si, ele já tem essa visão de que, tipo assim, a gente é todo mundo igual. Tem que servir um ao outro, tem que amar o próximo. Então, tipo assim, eles já tratam uma igualdade, não a igualdade que o marxismo tenta pregar, mas uma igualdade verdadeira, mano. Uma igualdade... Todo mundo é igual perante Cristo. Exatamente. Tanto, só pra poder tentar dar uma ideia dessa parte política aí, tanto, vamos pensar assim, o capitalismo, né, e o socialismo, ambos são bem menores do que o cristianismo. Não tem como você igualar, né? Não dá pra poder falar assim, não, o cristão tem que ser socialista, o cristão tem que ser capitalista, o cristão tem que ser marxista, o cristão tem que ser comunista. Mano... tá atrelando o cristianismo a uma ideologia, né? Que é bem temporária. E bem menor. E bem menor, é bem inferior, né? Então, assim, nesse filme, quando eles tentam trazer essa ideia de imortalidade que o Rodrigo falou, cara, eles, apesar de eles criticarem a forma com que é vivida a imortalidade deles lá, né? Porque eles falam, poxa, é muito ruim você ser imortal aqui na Terra. É um dilema, pô. As pessoas morrem aqui, as pessoas que você ama morrem e você fica continua. vivo. Então, tipo assim, não faz amizade, mano. O cara fala que teve um filho, que o filho dele morreu com câncer e, pô, ele falou que sentia a dor do filho olhando nos olhos dele, querendo a imortalidade dele. Ele não tem como passar isso. Né? Uma coisa que já tem como um cristão fazer com uma outra pessoa. Né? Já tem como uma outra pessoa entender a mensagem do evangelho e se tornar um imortal também. Tem como uma pessoa que não é cristã poder receber essa alegria que o cristão tem. O cristão pode passar essa alegria que ele sente pra outro, apresentando Cristo, tá ligado? E esse cara aí que tenta buscar a imortalidade, ele meio que começa a produtificar as pessoas, né? É tipo assim, as pessoas passam a ser um produto pra ele. Ele mesmo fala isso. Ele chega a capturar, eu lembro de uma fala que foi o seguinte, ele falou que, conseguiu, né, um remédio da cura pro câncer e lançou um trimestre passado. Ele fala assim. E ele falou que esse remédio do câncer salvou milhares de pessoas, mas pra isso ser feito, milhares de animais tiveram que ser testados em laboratório e mortos. Aí ele falou: eu não pedi permissão pra testar esses animais. E eu não vou pedir permissão pra vocês. Tipo, ele compara os caras a... Ele chegou a falar o seguinte: cara, se vocês têm o DNA da imortalidade, eu explorar vocês, eu examinar vocês, é um ato moral. Vocês vão sofrer, mas é pro bem da humanidade. Aí os caras até falam, cara, quantas vezes eu já ouvi isso? Aí até onde vai uma moralidade, né? Até onde vai a ética, né, cara? Você, assim, torturar uma pessoa pelo bem de um povo, pelo bem, sei lá, da humanidade toda. Entra nessa questão aí da ética, né? Tipo, será que isso é ético? Será que isso é moral? Pô, eu creio que não, mano.
Eu creio que é completamente imoral esse tipo de tratamento, essa tortura que estavam fazendo com eles lá, nesse sentido de, tipo assim, pô, nós vamos matar vocês, nós vamos fazer de tudo pra vocês sofrerem o resto da vida de vocês, desde que com o seu sofrimento a gente consiga salvar outras pessoas. Ô, mano, tu quase citou aí Isaías 53, velho. Tu quase citou Isaías 53. É o que aconteceu com... Por suas pisaduras nós fomos sarados. É isso aí, o que aconteceu com Cristo. Só que esse é o paralelo, só que a diferença é, Cristo se entregou. Ele se ofereceu. Ele se ofereceu. E pelo sofrimento de um homem, trouxe vida a toda a humanidade, né? Esse é o paralelo que dá pra fazer. O próprio Deus veio, sofreu, se entregou, e por causa desse sofrimento, cada tortura que Cristo sofreu foi bênção pra gente. É bênção pra gente, né? É aquela história que você até falou, Rodrigo. É como se uma pessoa tivesse assumido a dívida de todo mundo, né? A dívida financeira de todo mundo. Não, olha só, tá devendo banco? Pode botar na minha conta aí. Tá devendo a agiota? Pode botar na minha conta aí. Isso, tá todo mundo, agora tá todo, a dívida do mundo inteiro tá comigo. Beleza, o cara vai lá e agora pode me matar aí. Tipo, resolvi o problema da dívida. Resolveu a dívida, pô, matou quem tava devendo. E esse é o cristianismo, pô. Todas as nossas dívidas com Deus foi colocada em cima de um homem, e esse homem foi um homem justo. E esse homem foi morto. Bem-vindo ao cristianismo. Você acabou de conhecer o cristianismo. Tem uma frase também que, quando essa Nile, essa menina nova aí que entra pra equipe lá, quando ela tá conversando com a... Eu não lembro com quem ela tava conversando, cara. Eu acho que é com a Andy mesmo. O quê? Que ela fala assim... meu pai foi morto na guerra. Esse aqui é meu pai. Foi com a Andy. Esse aqui é meu pai. Ele morreu numa guerra, tal. E aí minha mãe lutou a vida inteira pra poder... Criar ela e o irmão dela, né? Criar a nossa família. Criar uma mãe solteira. Aí a Andy fala uma frase muito maneira. Ela fala assim, ó, uma família de guerreiros, né? Tipo assim, guerreiro... O pai também era um guerreiro, literal, né? Que é um fuzileiro naval. Exato, mano. Só que guerreiro... Nem todo guerreiro tá na guerra, né? Exato, mano, exato. Existem diversas guerras, diversos dilemas que a gente mesmo vive hoje. Quem tá ouvindo a gente aí, cara, são os guerreiros do século XXI, mano. Nós não estamos em período de guerra, não física. A vida é uma guerra, guerra, né, cara? Espiritual também o tempo todo, né? A vida é uma guerra, uma batalha que a gente tem que vencer todo dia, pô. Contra a ansiedade, contra a depressão, contra as coisas ruins do mundo, contra tudo também que, pô, agora na vida do cristão, né? Contra tudo que cerca a gente, o pecado que cerca a gente, contra as influências. É uma guerra que a gente tem que travar. Tem uma parte também do filme que eu me amarrei, mano. O quê? Um pouquinho antes da Nile descobrir a imortalidade dela. Ela pega a foto de um cara e fala assim, ó, cadê esse cara aqui? Cadê esse cara aqui? A gente não vai fazer... Pô, ele fez muito mal pro povo de vocês. Ele fez muito mal pro nosso povo também. Que elas estavam no Afeganistão, né? Eu sou um soldado americano no Afeganistão. E aí tinha um monte de mulheres na frente. E aí ele fala assim, ó. Uma mulher fala assim, ó. Homens de verdade não usam mulheres como escudo. Nossa, velho. Tem gente que faz isso, hein? Tem gente que faz isso, mano. Tem gente que faz isso hoje em dia. Usa mulher e criança. E não só como escudo de verdade, assim, pra uma guerra. Escudo humano. Mas como... Por exemplo, o cara tem que assumir o problema dele. Reconhecer o erro dele. E aí não, ele transfere a culpa dele pra mulher, pro filho. Pô, isso é desde Adão, né, pô? Isso é síndrome de Adão. Síndrome de Adão. Deus colocou a responsa pra, pô, no cargo de Adão. Deus veio cobrar dele, que ele falou? Foi a mulher que você me deu aí. Não, ele botou a culpa na mulher e em Deus, né? Ó, foi a mulher. Que você me deu. Caraca, mano. Em vez dele assumir o BO dele, não, transfere a culpa. É sempre essa tentação, né? A gente não assume a culpa, ou a gente transfere, nem que seja 50%. Não, eu sou culpado, mas ela também é. A gente nunca, tem esse lance de assumir pra si a culpa, tá ligado? Interessante que esse farmacêutico, ele se acha acima de Deus, né? Tem uma parte que eles estão presos lá e o cara fala assim... O cara quer controlar a vida, né? Que é, conseguir fazer com que o ser humano seja imortal. Só que, não importa quanto a ciência avance, o ser humano não vai conseguir fazer isso aí. E eles falam isso, eles falam assim, cara, tudo tem que morrer, tudo vai morrer. A gente vai morrer também, a nossa vida não é pra sempre e tal. Tipo assim, aí ele vai e fala... Até a imortalidade dos imortais, né? Uma hora acaba, né? Eles falam. E aí ele fala assim, ó, você tá falando que tudo morre porque você não conhece os meus produtos. E aí quando ele lança aquela frase do câncer que você falou. Então, tipo assim, ele acha, e na verdade existem diversos cientistas que acreditam que podem realmente fazer a obra que só Deus pode fazer, mano. Aí você vê, por exemplo, a criação daquele clone da ovelha Dolly, né, que fizeram. Não é do Guaraná Dolly, não. Tô ligado. Da ovelha Dolly. Então assim, as pessoas acham que podem brincar de ser Deus. Existem pessoas que acham que podem manipular o clima. Já existe até estudos que falam que já existe essa arma de manipulação climática. Então, loucura, assim, loucura. É doideira.
Mas nada vai fugir do controle de Deus. Né? É um homem tentando ser Deus, né? Isso desde sempre. Ele tentando se igualar a Deus. E isso é desde Adão. Desde Adão. Come isso daí que você vai ser igual a Deus. Ah, então tá bom, daí. Deixa eu ver se é gostoso. Docinho. Uma outra parte também interessante, Juan, do filme é que os soldados, né, os imortais, eles travaram já várias guerras, né? Sim. Muitas guerras, assim, ao longo da história. Guerra de Napoleão, guerras cruzadas, né? Sim. E eles salvaram pessoas. Teve um cara lá que, tipo, estudava eles, né? Foi analisando tudo que eles fizeram no decorrer da história. Pegando imagens antigas, Isso. jornais antigos. E eles observaram que eles chegaram a salvar pessoas chaves. Salvou a menina que cresceu e se tornou a pessoa que, sei lá, trouxe a cura pra diabetes. A futura farmacêutica que criou a cura da diabetes. Ou então salvou o cara que salvou outros 100 pessoas, né? Tipo assim, pessoas-chave, pessoas que salvaram outras pessoas. Eles nem sabiam disso. Exato. Eles não, assim, não faziam ideia do alcance das ações que eles fizeram, do bem que eles fizeram pro mundo, tá ligado? A gente também não tem noção do bem que a gente pode fazer. Gentileza gera gentileza, né? A gente faz, assim, uma ação boa, essa ação boa, ela pode se converter em uma outra ação boa lá na frente. Sim, Da mesma forma também a ação ruim, né? A gente faz uma ação ruim também, a gente leva isso pra frente. É aquela história, mano. A gente não tem noção do alcance que as nossas ações têm. A gente Isso. não tem noção do alcance que esse podcast pode ter, mano. Loucura. Sabe? Loucura. Tipo, quem vai ouvir, se um dia essa pessoa vai ser alguém que vai transformar outras milhares de pessoas. A gente não tem noção disso. Isso é que é loucura. Outra coisa, a pessoa que te evangelizou, que me evangelizou, você nasceu num berço cristão, basicamente. Mas eu não. Tipo, a pessoa que me evangelizou, nem cristã é hoje. Só pra você ter uma noção. Loucura, então, mané. Ela não tem noção do alcance que ela teve quando... Sabe? Tipo, hoje a gente trabalha com adolescente, a gente edifica outras pessoas, a gente aconselha outras pessoas. O cara converteu um que converteu vários, mas isso é tipo o Rinodê Gospel, tá ligado? É um Rinodê espiritual. Você chama uma pessoa que vai chamando várias, mano. É um multinível. É um Herbalife Gospel. Mas pô, isso é muito maneiro, porque no mundo espiritual ainda mais, né? Esse alcance pode ser ainda maior, porque é como a gente falou naquele podcast sobre os efeitos da Bíblia. As pessoas passam a ter mais coragem para poder falar da fé à medida que vai lendo a palavra. E, cara, essa coragem aí, a gente não tem noção de onde ela pode chegar. Assim como os guerreiros já não tinham noção de como eles salvaram o mundo quando salvou uma pessoa ou salvou um grupo de pessoas. Eles não tinham noção disso. Então, vale a pena se manter fiel, né? Vale a pena se manter firme, focado e compartilhar o podcast e compartilhar da fé. Não visando isso, não visando o reconhecimento, porque muitas das coisas a gente não vai nem ter noção. Tipo, o alcance que a sua vida tem, o alcance, por exemplo, que Spurgeon, que C.S. Lewis tem hoje ainda, eles não imaginavam que teriam enquanto eles estavam vivendo, né? Então, assim, você não tem noção do valor que as suas palavras, que as suas ações podem ter. Com certeza. Cara, e bacana também, cara, que o filme trata essa questão de imortalidade, né? Os guerreiros imortais, os soldados imortais. Só que sendo que o filme também mostra, a mensagem do filme não é sobre imortalidade, mas é de que tudo é mortal. Sim. Tudo é limitado, tudo é passageiro. Olha aí, até os próprios imortais. Mostra lá que teve um guerreiro lá dessa trupe aí, né, dos imortais, que morreu, né? Que parou de regenerar e simplesmente morreu. E a nossa vida é isso, cara. A nossa vida é passageira. A gente faz planos, faz metas de se casar, de fazer não sei o que, de se graduar, sendo que a gente tem que ter em mente, cara, a nossa vida é limitada. A gente eu tô saudável aqui, você também tá, pô, cheio de saúde, mas a gente não sabe nem o dia de amanhã. Pode acontecer qualquer coisa. Não sabe nem o que vai acontecer daqui a 10 minutos quando eu for pra casa. Pô, a vida é um sopro. Que isso? A vida é um sopro, mané. Então aí, agora eu vou mandar uma de coach. Se a vida é um sopro, se arrisque, faça o que você quiser. Pegue uma dívida emprestada com um banco altíssima. Você pode morrer. Se você não morrer, aí você tem que pagar o banco. Aí você tá ferrado. Cara, e é Não, mano, rapidinho. Se hoje fosse o teu último dia, o que você ia fazer? Mano, tudo que eu já faço normalmente. É pra casa, ficar com meu filho. Eu fazer o quê? Não tenho dinheiro pra fazer nada. Caraca, mano. Não, e maneiro, você fez um questionamento que eles fazem no filme. O quê? Na verdade, não tem dinheiro pra fazer nada. Não, é sério, tu faz um questionamento maneiro. Tu fez um questionamento que eles fazem no filme. Que é,
o que você vai fazer com a sua imortalidade. Não é porque você é imortal ou não, mas tipo, o que você tá fazendo com a sua imortalidade? Como você tá gastando a sua vida, né? Exatamente. Como você tem gastado a sua vida. A gente, como cristão, a gente crê que nós somos imortais, né? Quando a gente morrer, a gente vai ter a vida eterna. Então a gente não vai morrer. A gente vai só passar para um outro plano, né? Um plano de vida eterna com Deus. Mas enquanto a gente tá nessa vida... Exatamente. Okay. O que você tá fazendo com a sua imortalidade? O que você tá fazendo com a sua vida hoje? Fica aí o questionamento do pregador. Cara, isso é pra poder a gente refletir, mano. E eu acho que a gente pode terminar assim. O que será que a gente vai fazer com a nossa imortalidade? O que a gente vai fazer com a nossa vida aqui? Não com a imortalidade, mas com a nossa vida aqui. Deus deu dons pra gente, Deus deu projetos, Deus deu sonhos pra gente. E tipo, o que você vai fazer com esses sonhos? Primeiro, quais são os seus objetivos com esses sonhos, com esses seus projetos? É pra engrandecimento de si? Se for, mude seu foco, cara. Você tá gastando a sua vida de maneira fútil. Como você assim, quer ser lembrado, né, depois que morrer? Quer ser lembrado como um herói, como um Zé Ninguém, um Zé Ruela? Como você tá vivendo a sua vida aqui? Vai ser a forma como você vai ser lembrado. Como você tá gastando a sua vida. Tem que aproveitar ao máximo, hein? Cabe a gente ressaltar também que aproveitar, no sentido bíblico da palavra, é um aproveitar completamente diferente do que o mundo diz que é aproveitar. Bem observado. O aproveitar bíblico não é você sair da sua casa tendo relações sexuais com qualquer pessoa, cara. Sabe? Não é você viver de maneira imoral, de maneira ilegal, pra poder você sentir seu prazer na carne. Tá ligado? É um prazer que excede o entendimento. É o prazer que são prazeres nas coisas simples. Eu não lembro quem é que fala isso, mas tipo, nada é mais extraordinário do que uma família comum, um homem comum, uma mulher comum. Tem uma música, Juan, não sei se eu já te mostrei, do grupo Canto Verbo. Não mostrou. O nome da música é exatamente isso, é Vida Comum. O refrão é Um homem comum. Não vou cantar não, vou falar. O refrão da música é Um homem comum, uma mulher comum, com seus filhos tão comuns. Que isso. Milagre. É isso, que milagre por dar vida comum. É isso, os prazeres da vida estão além dos desejos carnais que a gente tem, cara. Sabe? E não sei se isso acontece com você, Rodrigo, mas tipo, comigo, por exemplo, antes de eu me firmar no evangelho, eu pecava, tipo, consumia pornografia. E logo após, eu senti um prazer, aquela sensação de já ir embora de maneira, mais rápida possível. Eu me sentia a pessoa mais nojenta do mundo, eu sentia a pessoa mais ridícula do mundo. Porque não era do teu DNA aquilo, né? Não era Exato, do teu estilo de vida. Os prazeres, não fazia parte de você. Os prazeres que Cristo nos proporciona excede tudo, mano. Transcende tudo. Você, tipo, vive uma maneira feliz, uma maneira... Caraca, como eu posso dizer, mano? Uma maneira plena, velho. Então, coisa que nos prazeres carnais você não vai ter nunca, mano. Nunca. Não vai encontrar em mulher ou em homem. Não vai encontrar nas drogas. Tu não vai encontrar o sentido da tua vida nas coisas daqui, né? Tu só vai encontrar um sentido da vida, uma coisa além de você, além dessa vida, né? É de quem te deu a vida de verdade. Aí, ó, já começa por aí, já é um bom caminho. Pô, então assim, que fique esse questionamento pra gente, mano. O que será que a gente vai fazer da nossa vida, da vida que a gente recebeu de Cristo, dessa nova vida? Não dá pra gente poder passar mais a nossa vida aqui ignorando os problemas da nossa comunidade como se isso fosse normal, sabe? Como se o número de cristãos crescer numa cidade e o índice de violência também crescer, sabe? A conta não fecha. Então que a gente possa ser essas pessoas que vão transformar a nossa comunidade, que vão transformar a nossa sociedade, a nosso bairro, a nossa rua, mano, os nossos vizinhos pelo menos, mano. Pô, se você curtiu esse podcast aí, pessoal, recomenda esse podcast pra alguém, manda esse podcast pra alguém aí, cara, pro seu amigo, pro seu inimigo. Segue a gente nas nossas redes sociais também, né? A gente tá usando o Instagram lá, @trincheira.podcast. Trincheira.podcast. Segue a gente lá, a gente tem o Apoia-se também, né? Se você quiser, se foi edificado de alguma forma e quiser abençoar a gente, tem o Apoia-se, tudo lá no nosso link, na nossa link da bio, do Instagram. Lá tem alguns livros também que a gente já recomendou nos podcasts anteriores. Quem quiser também pode falar com a gente também no privado, né? Nosso Instagram tá lá na bio também, Isso. eu, Albert e o Juan. Isso aí, pode mandar mensagem pra gente. Beleza, pessoal? A gente vai terminando por aqui. Espero que você tenha gostado. Que Deus abençoe o seu final de semana, a sua semana. Não sei que dia que você está assistindo isso, mas que Deus te faça perceber que a sua vida tem valor não só para você em si, mas para as outras pessoas ao seu redor. Então, viva essa vida aí de maneira cristã e para a glória de Deus. Tamo junto, pessoal. Fica com Deus aí. Um abraço e até a próxima. Valeu! Valeu!